Eu sou ex-pastor presbiteriano. Para quem não conhece minha história, eu me tornei presbiteriano aos 13 anos de idade, saindo da Igreja Católica, após algumas dificuldades, inclusive abusos por parte de missionários dentro da Igreja Católica. E dentro, né, de algumas lutas e questionamentos, aos 13 anos eu vou para a Igreja Evangélica, o que foi muito bom, porque ali eu pude conhecer um lado bem interessante e, enfim, eu pude partilhar de momentos muito especiais, inclusive quando eu tento suicídio com quase 14 anos, e milagrosamente, né, eu estou vivo, graças a Deus, para poder partilhar com vocês. E eu já ouvi quando eu compartilho, inclusive, né, puxa vida, mas por que Deus permitiu? E não permitiu, de repente, o meu filho ou alguém que eu conheço que estivesse vivo. Bom, eu só sei que Deus tinha um propósito e eu vou seguir a este propósito para a honra e glória dele até a hora que ele vir me buscar. Eu retorno à Igreja Católica no ano de 2005, após ter me desligado da igreja como pastor, que eu fui em Itajubá, no ano de 2000, e durante esses 5 anos eu estive realmente tentando me reencontrar novamente dentro da Igreja Católica, revendo a minha teologia, e graças a Deus eu sigo aí nessa nova e velha jornada, uma vez que eu passei por todo o processo até os meus 13 anos, e eu retorno, né? O bom filho retorna ao lar, graças a Deus. Então, um pouquinho do testemunho, rápido, mas a gente tem muito para compartilhar, teremos outras oportunidades também, graças a Deus por isso. Amém? Graças a Deus, amados. Hoje nós vamos, como o Adonias falou, nós vamos aqui partilhar com vocês sobre a questão da Igreja Católica em relação com a sociedade brasileira. Dentro da sociedade, ou seja, aquilo que nós vivemos enquanto pessoas e pessoas sociais, ou seja, nós nos relacionamos uns com os outros e temos toda uma estrutura para que nós consigamos viver fazendo a diferença. Afinal, não há o porquê de nós não passarmos por este mundo sem ter feito uma diferença. Infelizmente, alguns a fazem pelo mal, e são conhecidos por isso e serão conhecidos. Outros, graças a Deus, pelo chamado e por ouvir esse chamado, passarão por aqui com toda a dignidade do Evangelho. Amém? E quando a gente pensa justamente nisso, nós vamos entender que a Igreja Católica, ela é justamente aquela quem tem se preocupado e tem permitido com que nós, que somos a Igreja, possamos exercer os nossos ministérios, as nossas vocações, os nossos chamados. Isso dentro daquilo que nós vamos chamar de movimentos, também de pastorais, e principalmente fazer uma análise daquilo que foi o clero antigamente e hoje dentro do que o clero nos representa em relação principalmente a esta modernidade. Eu gosto muito desta frase, vivenciar o amor de Cristo incondicionalmente, de inúmeras formas e de inúmeras maneiras, para que sejamos assim o real fator de cura em meio a uma sociedade doente. Amém? Queridos, o Adonias, ele trouxe aqui um pouquinho, né, do meu histórico. Eu trabalhei algum tempo como capelão dentro de hospitais, de escolas. O papel do capelão é aquele papel de levar a Cristo dentro de uma organização. Você tem esse título para que você possa fazer isso. Na verdade, o objetivo, acredito eu aqui, que da
da nossa Academia das 9 é justamente prepará-los como capelães dentro da política para fazer justamente a diferença ao compreender o seu chamado. Quando nós, então, pensamos nesta que é a missão, que eu acredito que vocês já entenderam, que vocês já conseguiram compreender, a igreja, ela foi chamada por Deus, dentro do seu propósito, para mostrar justamente o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, que desce, que sai do seu trono, se torna homem justamente para mudar a sociedade, para mudar a humanidade, para nos mudar. Ou seja, este Cristo que nós cremos, amamos e vivenciamos, ele é justamente aquele que desceu para gerar em meio à sociedade cura das suas enfermidades espirituais, emocionais e até físicas. Também a libertação dos cativos, dos oprimidos, daqueles que se encontram aprisionados nos seus conceitos, nos seus preconceitos, aprisionados também justamente pela tirania do outro. É aquele que vem, então, sarar a nossa terra, que vem gerar o fator de cura, de restauração. E, automaticamente, ao entender esta missão pela qual nós estamos aqui a passar, a cumprir e a aceitar, nos surge a seguinte pergunta: como nós, igreja, o corpo de Cristo, poderemos cumprir o propósito de Deus aqui para a sua eclesia? Talvez esse seja um termo novo para muitas pessoas, é justamente a palavra que significa assembleia na língua grega, e mais, ela foi utilizada como a Assembleia dos Santos. Então, eclesia é a palavra originária da palavra igreja. E é justamente esta pergunta que eu, que você, hoje, devemos nos fazer. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso significa buscar a Deus de uma maneira simples, porém profunda. Nós que vivenciamos os carismas, nós conseguimos entender e compreender um pouco desta que é a grande realidade da presença do Espírito Santo em nós, fazendo com que nós consigamos aquilo que Jesus pede, adorá-lo em espírito e em verdade. E este espírito é justamente, ou está justamente, com a letra minúscula, porque não é pelo Espírito de Deus que nós o adoramos, e sim pelo nosso espírito que consegue se curvar diante desta realidade santa, curativa do Evangelho. Então, é justamente através disso que nós conseguimos buscar a Deus com todo o nosso coração. E ao buscarmos, nós vamos conseguir compreender e encontrar a resposta desta grande pergunta que nós temos para hoje. Como nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo, nós podemos cumprir esse propósito? Muito bem. Nós temos aqui o entendimento de que este propósito será cumprido por mim, por você, uma vez que nós somos membros de um corpo, fazemos parte de uma comunidade de contraste. Eu quero deixar aqui, bem claro aqui, que você entenda que nós somos um com Cristo. Então, se nós estamos falando de comunidade como igreja, eu sou igreja, você é igreja também. Afinal, nós temos a igreja universal, que é a igreja de Cristo que está no mundo, e nós temos a igreja aqui, né, pela qual eu faço parte, onde eu sou membro também. E o que nós precisamos, então, como resposta para esta pergunta, é entendermos aqui que nós precisamos ser uma comunidade de contraste. Sabe quando você, de repente, se encontra na praia
e passa aquela pessoa, de repente, com o seu biquíni verde-limão, e chama a atenção, às vezes, muito mais do que o tamanho, ou a gordura, ou a magreza da pessoa, mas aquilo se destaca, aquilo grita. Um exemplo muito bobo, mas que você vai conseguir compreender que, em meio à multidão, eu, você, a nossa igreja, ela precisa contrastar. Ela não pode ser mais uma na multidão. Nós não podemos ser uma comunidade, não podemos ser pessoas, não podemos ser cristãos que, por onde nós passamos, não somos notados. Nós não fazemos diferença, não. Para cumprir essa missão, nós precisamos contrastar, fazer a diferença. Amém? Uma outra questão que responde a esta pergunta é quando nós somos uma comunidade geradora de saúde. Talvez você não saiba disso, mas a igreja, ela não é para gente santa. A igreja, ela é para gente pecadora. Afinal, ela é o hospital onde Jesus é o médico. Por isso, nós precisamos, em meio a esta missão, a esta convocação de sermos igreja, nós precisamos aqui o quê? Gerar saúde. Saúde física, saúde espiritual, saúde emocional. Diante desta pandemia, qual o nosso papel? Nós estamos adoecendo ou nós estamos conseguindo gerar aqui a saúde através da nossa oração, da nossa espiritualidade, da nossa simples presença, mesmo que virtual? Uma outra resposta aqui, cumprindo esta missão, é sendo uma comunidade que clama e que se humilha. Nós já vamos ver um versículo tremendo que eu amo e que eu, desde muito cedo, entendi e vivencio diariamente esta realidade por compreendê-la. É que nós somos uma comunidade de oração. Nós somos uma comunidade, uma igreja que precisa se ajoelhar e clamar. Clamar pelo nosso presidente, pelo nosso Senado, pelos nossos políticos. Nós precisamos pedir e clamar pelo Brasil, porque nós que conhecemos os carismas, nós também entendemos que existe uma legião de principados e potestades que assombram a nossa nação. Quando nós pensamos aqui em relação à cura do Brasil, nós aqui estamos com a academia pensando em colocar aqui pessoas de Deus em meio à política. E se nós formos muito realistas, nós vamos entender que a maldição que segue o Brasil é a da corrupção. E por isso que muitos homens e mulheres que eram de Deus acabaram se corrompendo, porque a estrutura nos traz isso. Mas, principalmente, se deixaram corromper ou perderam a sua visão cristã em meio à sociedade, em meio à política, justamente porque se esqueceu de se humilhar e de clamar. Como lá a igreja primitiva fazia, rasgando as suas vestes e dizendo: Senhor, eu não sou nada sem ti. Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí nós temos a comunidade que busca e que vive a realidade do reino de Deus, ou seja, ser o sal da terra, a luz do mundo, o farol. Quando você se encontra ali em meio à Câmara Municipal ou ao Senado, aonde você estiver, estamos pensando, falando a linguagem da academia, mas que seja dentro da tua família, na reunião de final de semana, é você quem tem que brilhar. Eu ouço muito pessoas dizendo assim: Heitor, não, peraí, quem tem que brilhar é Jesus. E eu sempre digo que essa é a maior mentira do diabo. Por quê? Porque ele quer que nós saiamos da nossa responsabilidade. O apóstolo Paulo, o que ele nos falou? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, aonde eu estiver, eu tenho que ser o farol que vai brilhar, e as pessoas vão conseguir não me enxergar, mas enxergar a Cristo que está em mim. Esta é a realidade do reino de Deus, a vida com o Senhor. E aí,
para finalizarmos como resposta a esta pergunta, nós precisamos ser uma comunidade que cura. Eu, quando fiz a minha teologia, a minha tese, né, o meu trabalho de conclusão de curso, que foi a minha defesa de tese, foi justamente igreja como comunidade terapêutica, como aquela que vai gerar sanidade mental, espiritual, física, política. Este é o papel da igreja, e nós somos esta igreja. Eu estou trazendo isso inicialmente para que nós consigamos aqui, quando nós oramos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, com toda a fé, justamente trazendo aqui ao coração, ao centro do coração de Deus e ao centro do coração da igreja, o que diz segundo Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu o ouvirei, eu perdoarei o seu pecado e eu curarei a sua terra. Eu não sei aqui quantos já tinham ouvido, ou lido, ou prestado atenção neste versículo de 2 Crônicas 7:14. Mas aqui, Adonias, está a base, ao meu ver, da transformação eclesiástica e política que a igreja poderá e deverá realizar em meio ao mundo, não só apenas ao Brasil. O segredo todo se encontra neste versículo, quando diz que nós temos o poder de mudança. Quando nós nos humilhamos e nos curvamos e clamamos e nos convertemos dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas limitações. E aí, Deus que não é um Deus de mentira, Deus que é aquele que nos comissiona, ele diz: então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei o seu pecado e eu curarei o Brasil, eu curarei Varginha, eu curarei Congonhal, eu curarei a tua nação. Isso é vir o reino de Deus. E isso, como igreja, é se apropriar desta realidade fantástica e maravilhosa e poderosa que nós, ao cumprirmos esse chamado de Deus, conseguimos vivenciar e transformar. Amém? Maravilhoso isso. Que promessa maravilhosa desse Deus que nos ama. Olhem a campanha da fraternidade, que será trazida para o ano de 2022. Fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor. Nós temos a imagem de Jesus com a mulher pecadora, as pedras que seriam lançadas a ela após Jesus ter escrito na areia, foram o sinal para que aquele povo que julgava, que a julgava, estava ali também para julgar a Jesus, ao perceberem o seu pecado, ao perceberem a sua insignificância, eles deixam as suas pedras. E o que é interessante, o que nós precisamos, inclusive na política, uma vez que nós somos tão apedrejados, é aprendermos a pegar estas pedras que foram deixadas e transformá-las no nosso altar de oração e de adoração. Assim, nós conseguiremos transformar não só aqueles que estão à nossa volta, mas primeiramente a nós mesmos, renovando a cada dia a nossa visão de fé, a nossa visão de sociedade, a visão política. E aí, então, com o amor, nós conseguimos entender que a Igreja Católica, nossa Igreja Mãe, ela tem justamente estado muito preocupada ao entender já há alguns anos esta realidade
de que a modernidade está trazendo uma nova configuração, seja ela para a sociedade, seja ela para o indivíduo, seja ela para a igreja, seja ela para o leigo, seja ela para os sacerdotes. Quando nós entendemos esses movimentos que nós vamos falar, quando nós entendemos aqui as pastorais, e quando nós entendemos aqui como se encontra o clero hoje no Brasil, nós estamos aqui falando do nosso Brasil, daquilo que nos pertence, nós vamos perceber que a nossa igreja é uma igreja que se encontra em transformação, e eu posso até afirmar em uma grande transformação, e graças a Deus por isso. Talvez nessa imagem você conheça algumas destas pessoas. São pessoas bem conhecidas, e são pessoas aqui que elas, através de um movimento que aconteceu agora, uma semana, justamente, de política e fé, de comunidade e movimentos pela CNBB, que aconteceu aí do dia 5 até, se não me engano, o dia 13, agora de novembro, aonde eles disseram a respeito dos movimentos que a igreja apresenta, que nós temos aqui, somos parte da igreja, e não uma igreja à parte. A ideia hoje é nós compreendermos justamente esta realidade, porque para muitos, e até muitos ainda sem um estudo, sem uma visão, esses movimentos talvez representem algo que esteja à parte da igreja. E a gente vai entender que não, que é parte exatamente da nossa igreja. Por isso, se é usada essa palavra aggiornamento, que está em italiano e que significa atualizar. O aggiornamento católico é algo que nos trouxe, ou que foi trazido no Concílio do Vaticano II, e também quando houve a assunção do poder, né, do antigo prefeito ali da congregação para a doutrina da fé dentro da nossa igreja, quando se entende que a igreja, como um todo, ela se encontra nesse processo de transformar, de transformação, de mudança. E mudanças importantes e significativas. Esse concílio, quando acontece, ele vem trazer, logo depois do concílio, algumas nomenclaturas muito interessantes. Nós temos aqui os movimentos eclesiais, denominados aqui com a abreviação de MES, que constitui justamente um fenômeno recente na história da Igreja Católica Apostólica Romana, como, por exemplo, a renovação carismática. E nós temos também aqui esses NMRs, que são os novos movimentos religiosos que estão à parte da Igreja Católica. São aqueles movimentos e até denominadas novas religiões que são dissidentes ou que saíram de dentro da Igreja Católica. Então, nós estamos aqui hoje falando dos movimentos pertencentes à nossa igreja, que é aqui denominada, né, ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, e que tem o aval da igreja. E quando nós pensamos nisso, nós nos lembramos daquilo que o Papa João Paulo II, lá na Assembleia no Haiti, em 1983, ele ele apresenta na sua encíclica sobre a nova evangelização da igreja, solicitando aos fiéis, ao clero, a estrutura que gere um novo tipo de evangelização, solicitando, inclusive, novos métodos, novas expressões e um novo ardor. Queridos, para quem não sabe, foi nesse período em que as igrejas evangélicas passaram a ter uma grande influência e atrair muitos católicos também.
Por isso, nós temos aqui nesta imagem, quando a nossa renovação carismática completa os seus 50 anos, uma imagem linda, maravilhosa, de um movimento que veio trazer aqui mudança significativa na fé das pessoas. Então, quando nós falamos aqui dos movimentos católicos, nós vamos apenas aqui, vamos trazer alguns deles, mas vamos falar daqueles movimentos que são movimentos que, primeiro, eles atuam nas paróquias. São movimentos que são ativos, atuantes dentro das igrejas. Nós estamos falando aqui também de movimentos cujo estatuto, né, existe, foi redigido ou é regido por estatutos feitos por esses movimentos e tem as suas coordenações. Muitas vezes, a maioria delas nacionais e muitas delas internacionais também, como nós vamos ver, que vieram de Portugal, que vieram da Espanha e que têm essa influência aqui no Brasil. Esses movimentos também, eles estão mais ligados à vida pessoal dos participantes, ou seja, eu me encontrei, eu me converti, eu tive o meu encontro com Cristo, eu tive a minha experiência de oração, eu tive a minha experiência com os carismas, e isso mudou a minha vida. Então, eu quero participar dentro da comunidade. Tem uma espiritualidade acentuada, seguem um carisma próprio. Quando vocês conhecem os carismas da igreja, e esses movimentos, de repente, né, eles se apropriam de um ou até mais carismas, geralmente ligados à inspiração do seu fundador, que é aquele quem vivenciou, quem participou de encontros, de retiros, e tiveram uma experiência de oração e de vida, e que começaram a partilhar, então, gerando, assim, esse movimento, ou esses movimentos dentro da igreja. Nós temos muitos outros aqui. O que a gente precisa entender em relação aos movimentos da igreja é que houve períodos em que eles não foram muito bem aceitos. Eles, ora, foram considerados como movimentos eclesiais, ora, como movimentos, né, fora da igreja. E depois nós entendemos aqui que com a postura da igreja, principalmente nesse concílio do Vaticano II, a formação e a abertura para que esses movimentos pudessem fazer essa diferença na vida individual e comunitária da igreja. Nós temos aqui a renovação carismática católica, né, chamada de RCC, não preciso nem estar comentando aqui sobre esta questão. Nós temos esse movimento dos focolares, que é conhecido também como a Obra de Maria, e ela surgiu em Trento, na Itália, em 1947, e nesse momento, né, a gente vai entender que alguns movimentos eles surgiram antes dessa época, né, em que a igreja presta atenção na transformação, que a igreja e a sociedade estava se transformando, mas depois se é retomado dentro dessa transformação. Nós temos o Encontro de Casais com Cristo, que é um movimento que tenta gerar sanidade entre os casais católicos, né, e que muitas vezes é estendido também a casais não católicos, no sentido, né, de que haja uma conversão, e essas famílias acabam se voltando mesmo, ou voltando para a Igreja Católica, e tendo principalmente o seu casamento restaurado, a sua intimidade como marido e mulher, como pai e mãe. Nós temos os cursilhos de cristandade, que é aquele movimento que vem trazer aqui os estudos teológicos para os leigos de uma maneira muito mais fervorosa. Nós temos a Opus Dei, que é uma das grandes vilãs, segundo alguns filmes aí, não é? Mas que surgiu mediante
Nós temos aqui, inclusive, é santo, né? O São José Maria, como fundador aqui da Opus Dei, onde eles visam justamente essa unidade, né? Assim como o movimento dos focolares. A gente não vai entrar a fundo nesses movimentos, mas vocês têm aí alguns deles, para vocês também entenderem. Nós temos o de comunhão e libertação também, que é muito interessante, que é mediante a comunhão da igreja, a comunhão com a Eucaristia, ocorre a libertação. Então, se é feito trabalhos, estudos dentro das paróquias, neste sentido, para que haja esse experimento. O da Nova Aliança, que é quando eles trazem, né, o Velho Testamento, com a aliança de Deus com Abraão e agora com Jesus, vivenciando todas estas questões internas do que representa a nova aliança da Igreja com Cristo. O movimento de Schoenstatt, que tem um nome alemão, mas vocês, né, acredito que conheçam, está aqui em Dayatuba, que é a Mãe Rainha, né, um movimento que surgiu na Alemanha. E nós temos aqui, inclusive, o convento, eu já fui lá, a igreja, a capela é linda, maravilhosa, um lugar com as irmãs ali de paz, de retiro espiritual maravilhoso, se você não conhece ainda. E o neocatecumenato, que é a ideia também deste movimento de estar trazendo aqui, junto aos catecúmenos, né, que são chamados, aos aprendizes, uma fé muito mais verdadeira no sentido do conhecimento da igreja, do seu catecismo, mas vivido, vivenciado, não apenas daquela, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo estar. Esta é a ideia deste movimento. O que nós precisamos entender aqui é que eles se apresentam, esses movimentos, eles se apresentam como identidade católica, porque eles nasceram, desenvolveram-se, e eles atuam dentro da igreja, dentro das paróquias, com a autorização aqui da CNBB, sentindo-se desse modo especiais, né? Estão vinculados ao Papa e aos bispos. Inspirados também pela fé, diversos movimentos se engajam na promoção da justiça, da paz, da solidariedade com os pobres. Então, aqui, em relação a estes movimentos, seja a Renovação, seja a Nova Aliança, seja o Opus Dei, né, nós entendemos que a partir do momento que esses movimentos surgiram, foi justamente para atender à demanda desta sociedade que se encontra doente, trazendo uma igreja que é luz e farol. Graças a Deus por isso, amém? Queridos, as pastorais, né? Eu tenho aqui, são grupos cujas ações, elas estão fundamentadas agora na prática de Jesus. Lá em João 10:10, quando nos é apresentado como o bom pastor. O bom pastor é aquele, né, que ele tem as 100 ovelhas, ele guarda as 99, vai atrás daquela que fugiu e traz de volta, e cuida. Neste desenho que nós temos aqui da paróquia, né, você pode verificar, nós temos os movimentos, nós temos as pastorais, temos os serviços dentro da igreja. O que a gente precisa entender é que se Jesus estivesse aqui fisicamente entre nós, ele não ficaria indiferente ao sofrimento e às privações pelos quais esta sociedade doente se encontra. Ele iria para o caminho, pois é no caminho que estão os marginalizados. Marginalizado é aquele que se encontra à margem do caminho. Jesus está passando e ele está gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o trabalho das pastorais é justamente vivenciar aquilo que é a igreja. Imbuída do amor, cultiva justamente esta sensibilidade de Cristo. Olhando, voltando o seu olhar para essas pessoas. E também para situações
que envolvem a sociedade e estas pessoas. E o cuidado ao entender que estas ações são feitas e são conduzidas para evangelizar. E muitas vezes sem falar. Evangelizar, como Cristo muitas vezes fez, ou os apóstolos, apenas ao passarem, deixarem a sua sombra tocar nas pessoas. As suas ações falarem muito mais do que as palavras. E mais, é assim que, por meio da igreja, Jesus continua apacentando, cuidando como bom pastor dessa humanidade que a gente sabe que se encontra perdida, ferida, necessitada de cura por parte de um Deus vivo e verdadeiro. Nós temos aqui, então, ao compreendermos as pastorais, nós temos algumas pastorais, inclusive aqui citadas pela CNBB, mas nós temos várias outras pastorais pelas dioceses. Nós temos aqui, por exemplo, a pastoral carcerária, fazendo trabalho com os presidiários. Nós temos a pastoral da comunicação nas paróquias, né? Nós temos aí esse trabalho via hoje YouTube, a igreja em transformação, em modernização. Nós temos a pastoral da criança, que vai cuidar daquelas crianças que são carentes, que estão na rua. A pastoral familiar, que vai cuidar destas famílias que estão desestruturadas. Nós temos a pastoral do menor, que, diferentemente da pastoral da criança, que vai cuidar das crianças que estão na pobreza, a pastoral do menor, ela vai cuidar das crianças que talvez estejam na pobreza, mas que, na verdade, estão abandonados pelos seus genitores, desamparados, sofrendo abusos emocionais, físicos, sexuais. Então, a pastoral do menor, ela atua nessa área. Nós temos aqui o setor pastoral da mobilidade humana. Essa pastoral, ela vai agir justamente na fronteira Brasil e Bolívia, quando há aquela mobilidade dos bolivianos adentrando, e hoje essa pastoral ela já está também ali trabalhando na questão com os venezuelanos. Então, nós temos esse trabalho de amor, né? Independente da religião, da raça, da cor, essas pessoas são acolhidas por nós ali. Nós temos o serviço pastoral do migrante, que é aquele serviço que vai trazer, cuidar de todos aqueles que estão vindo de outros países. Eles podem ser chamados de imigrantes também, mas aqui dos países vizinhos. Nós temos o pastoral da mulher marginalizada, nós estamos falando aqui principalmente das prostitutas, né? Ah, Heitor, mas e aí? A igreja precisa se preocupar? Claro, a igreja é para elas, é para mim, é para você. A igreja é para doentes, porque ela gerará cura naquele que é o médico, o Rei dos Reis, o nosso Jesus. A pastoral dos nômades também ela é muito interessante. Ela é a pastoral que ela vai trabalhar com os ciganos, com os circenses e com os parquistas, aqueles que viajam, né, nos parques. Temos a pastoral operária nacional, pastoral dos pescadores, da pessoa idosa, do povo de rua, dos refugiados aqui, aqueles haitianos, enfim, pastoral rodoviária, que cuida daqueles que ficam na rodoviária, que dormem na rodoviária, ou que ficam ali durante várias horas e precisam de uma assistência, pastoral da saúde, pastoral da sobriedade em relação às drogas, pastoral do turismo também, gerando, né, esse carisma, esse amor aos turistas, a pastoral do serviço de animação vocacional, trazendo, animando, né, a vocação, e o apostolado do mar. Olha que interessante quantas pastorais a igreja tem. Nós possuímos. A ação pastoral da igreja no Brasil, ou simplesmente pastoral, é a ação da igreja católica no mundo, ou o conjunto de atividades pelas quais a igreja realiza a sua missão de continuar a ação de Jesus junto a estes grupos, que são diferentes e que se encontram em diferentes realidades. A gente está terminando já.
O clero brasileiro, agora, né, nós estamos falando dos nossos presbíteros, dos nossos sacerdotes, nós temos aqui, o tempo avança e muda, e as exigências se transformam. Então, nós temos uma nova realidade da igreja no Brasil, estamos vivendo transformações sociais, políticas e eclesiais, ou seja, aqui em relação ao clero. Nós temos na Assembleia, 56ª Assembleia Geral, que vem atualizar a formação do clero. Isso devido lá ao que aconteceu, lá na Ratio Fundamentalis Institutiones Sacerdotales, direcionada pela Congregação para o Clero do Vaticano, quando, em 2016, ela lança essas diretrizes, e aí, em 2018, essa Assembleia ela vem aqui mudar, perceber que havia necessidade da mudança dos nossos, em relação à estruturação e a formação dos novos sacerdotes. A igreja no Brasil, ela vai buscar enriquecer o quê? A formação espiritual, vivencional, intelectual, humana desses sacerdotes, para que eles, futuramente, eles também consigam, já como sacerdotes, né, trazer o quê? Essa realidade dos movimentos, das pastorais, baseadas e pautadas na vida espiritual. Homens verdadeiramente apaixonados pelo Evangelho de Jesus crucificado, ressuscitado, homens entusiasmados. Nós temos aqui um dos precursores, e que, inclusive, ajudou na redação desse documento, ou dessas diretrizes, que é o Dom Jaime Spengler, presidente da Comissão Episcopal. Ele é bispo de Porto Alegre. E é ele justamente quem cita essas duas frases que eu coloco aqui. E a ideia, justamente, deste congresso é compreender que a formação hoje dos nossos padres, dos nossos sacerdotes, dos nossos presbíteros, ela é única, ou seja, é só da igreja, para eles, como alguém que é único para a igreja. Ela é integral, trazendo toda a estrutura eclesiástica da vida da igreja, da vida da comunidade e da vida missionária. São os 4 pilares hoje que a igreja vem trabalhar. Hoje, num processo natural, né, só para vocês entenderem aqui, o número dos diocesanos supera aqui o número, né, daquilo que nós vamos trabalhar como a expressão da vida consagrada. O que nós estamos querendo dizer aqui? É justamente que, através de uma pesquisa, a evolução do número de presbíteros vem mostrando que os religiosos subiram de 8.052 em 1970 para 8.468 neste ano, quando acontece esse congresso. Nós estamos falando aqui daqueles que foram para mosteiros, para conventos, para instituições dentro da igreja, para levar uma vida de consagração e que logo depois eles decidem se tornarem sacerdotes. Agora, olhem em comparação aos diocesanos, aqueles que estão dentro das paróquias. Eles, no mesmo período pularam de 5.040 para 16.143. Isso nos faz entender que o aumento, né, no número do clero diocesano passou a ser fruto do quê? De um processo histórico, quando a igreja entende que a modernização era necessária, se fazia necessário, bem como por parte desse processo histórico, como da própria igreja. Por isso, o investimento aqui no clero. Essa última parte, né, só para vocês entenderem mesmo a realidade. Mas o povo, chamado aqui para cumprir o seu papel singular em meio à humanidade, que é a igreja, através dos movimentos, das pastorais, do serviço, é o de abençoar, de curar, de restaurar, de sanar e sarar as enfermidades. Isso independente se os cristãos serão rechaçados como
um termo aqui, etnocentristas, né? Dominadores, o centro de uma etnia, de uma cultura, ou não, como afirmam aí os antropólogos. Nós temos um antropólogo cristão, Zandrino, que ele salienta: nós não podemos nos esquecer jamais de que a cultura será preservada da destruição pela presença do cristão, da igreja que se identifica com o meio em que quer viver. Nele exerce a sua influência de sal da terra e luz do mundo. Essa é a compreensão da nossa missão. Paz e bem, amados. Obrigado pela oportunidade, pela partida.